O Internacional pode ter sérios problemas para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Tá certo que faltam 2 semanas para o próximo confronto do Inter no Campeonato Nacional diante do Red Bull Bragantino, mas possibilidades de lesões e preocupações com jogadores importantes assolam o departamento médico do futebol profissional. Enquanto isso, a zona de corte, a parte da degola, pode ter uma particularidade interessante a partir agora da data FIFA e dos jogos em que o Cruzeiro vai igualar em termos de números. A gente vai conversar sobre isso e vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho aí do que vai acontecer nessa data FIFA, nessa parada agora do futebol, até o dia 26, né? O Internacional só volta a jogar daqui 2 semanas pelo Campeonato Nacional e talvez isso possa ser até bom, né? Pra gente pegar e dar uma esparecida na cabeça, dar uma desopilada. E aí depois a gente vai dar uma olhada naquela questãozinha ali de baixo, né? Série B, flerte com o Z4. O Inter acredita que não está disputando ainda a permanência na Série A. O Inter acredita que não é um dos clubes que pode ir ali para a zona da degola. Será que não? Vamos falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí também no canal, deixa o teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e entra lá em kto.com e usa o cupom ERNEST para garantir 20% de free bet e aproveitar aí esse finalzinho de ano para botar uns pila no bolso e também te divertir, né? KTO é onde a diversão acontece. Vamos fazer o seguinte, ó, vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Olha aqui a tabela como ficou depois da 34ª rodada, tá? E aí a gente tem algumas particularidades ali, o Bahia e o Cruzeiro, o 16º e o 17º colocado. E aí a gente vai ter que entender por que esses dois clubes são importantes na tabela do Brasileirão. Primeiro, porque é o seguinte, o Vasco tem menos 1 jogo, o Cruzeiro tem menos 2. Na lista aqui, ó, dos clubes que estão ali flertando ainda com o Z4, o Inter está em 13º com 43 pontos. Ele cai uma posição por conta da vitória do Corinthians, né? Só que o Bahia tem 38 e esse tem o mesmo número de jogos que o Internacional. Então assim, ó, depois agora da data FIFA, em que o Cruzeiro joga com o Fortaleza no dia 18 e contra o Vasco no dia 22, a gente vai ter o ponto de corte. Se vai ser 37 ou 38 pontos. Se o Cruzeiro perde as duas, ou se o Cruzeiro empata uma, 38. Se o Cruzeiro daqui a pouco vence os seus jogos, 38 também do Bahia. Então, nesse momento, 6 pontos, tá? Mas pode ser 5 a partir, então, como eu falei, na questão do Bahia. O grande negócio é, esse jogo contra o Vasco, Cruzeiro e Vasco, vai ser também o balizador, para saber quais as chances, se o Internacional ainda tem chance de chegar muito próximo do Cruzeiro ou não, ou se o Cruzeiro consegue buscar o Inter. Porque a partir de todo mundo com 4 jogos ao final, vai começar a afunilar, e não só afunilar, mano, mas a pressão vai aumentar ainda mais. Zé Ricardo foi demitido lá do Cruzeiro, e aí, a tendência é que o Vanderlei Luxemburgo assuma o time lá do Ronaldo. Então, esse é basicamente o panorama dali daquela parte de baixo da tabela. E aí eu vou dizer que o Inter acredita que não faz parte da turma que está brigando pelo rebaixamento. E eu até concordo, tá? Eu acho que vai ficar entre Bahia, dependendo do que acontecer entre Cruzeiro e Vasco, vai ficar com o Vasco e o Cruzeiro. Mas Bahia e Cruzeiro estão muito mal na foto, mesmo o Cruzeiro com 2 jogos de diferença ali. Tu tem enfim, de repente tu acha que alguém mais pode entrar ali? Tu acha que pode ser o Vasco? Tu acha que ainda corre Santos? Eu acho que não. Tá? Bota nos comentários aqui, vamos trocar uma ideia. O fato é, o Internacional agora para segunda, terça e quarta, volta só na quinta-feira. Os jogadores ganharam folga de 3 dias aí após a derrota, né, para o Palmeiras. Já foram direto muitos para, enfim, os lugares em que vão ficar direto lá da Arena Barueri. Alguns vão para a data FIFA, né? Vão jogar, que é o caso do Rocher e do Johnny, que foram convocados. O Arangues não foi e o Ener Valencia ainda é dúvida. E a gente vai explicar por quê. Primeiro, o Arangues tem aquele problema da fadiga muscular. Sai, né, do jogo, inclusive,
mais cedo nas 2 últimas oportunidades. E não foi convocado justamente por causa disso, para os jogos do Chile pelas eliminatórias. O Valência ele foi convocado, só que a própria federação, né, o próprio Equador, ele colocou uma nota dizendo que está esperando que o Inter se pronuncie a respeito do futuro do Valência. Porque o Valência sai ontem, aos 17 do segundo tempo, com suspeita de lesão muscular no posterior da coxa direita. E aí isso seria um problemaço para o Internacional, porque o Inter já não tem no jogo contra o Red Bull Bragantino o Arangues e o Alan Patrick, que tomaram o 3º cartão amarelo agora no jogo contra o Palmeiras, e já são desfalques certos. Mais ainda o Ener Valencia, que já é hoje o artilheiro do Inter e é quem faz os gols do Internacional, e se com o Ener Valencia já tá difícil, imagina sem. Então assim, o Inter ia reavaliar ele na chegada a Porto Alegre, ia fazer alguns exames também, agora esperando aquele protocolo médico, né, dos dias fora, ali quase sempre dá 24 horas e tal, para poder pegar e fazer um exame de imagem com mais detalhamento, porque daí se houve, né, o rasgo do músculo ou a questão do inchaço, da questão está cheio de sangue também, enfim, tem uma série de detalhezinhos ali que eles fazem nas questões musculares e aguardam um tempo. E aí podem ter, então, a possibilidade de dizer para onde vai o Valência, né? O Valência vai ter que ir para o departamento médico, o Valência pode ir para os jogos contra o Equador, ele joga dia 16 contra a Venezuela e dia 21 contra o Chile. Tá? Particularmente, o que me disseram? Tentariam até pedir a desconvocação do Valência, mesmo não constatando lesão, porque daí ele cuidaria, né? Porque assim, não teve uma lesão grave, pelo menos nesse momento não dá para acusar, mas que a partir das dores musculares pode daqui a pouco agravar também com a seleção e ficaria um tempo ainda parado o Valência para tratar no Beira-Rio. Até porque o Valência vem de praticamente 2 anos sem férias, né? 2 anos jogando direto com o Fenerbahçe, com Copa do Mundo, com eliminatórias, com viagens longas, então teria essa questão aí de cuidados com o atacante do Internacional. Como eu disse, o Arangues e o Alan tá fora, e outro que pode estar fora também é o lateral esquerdo, Dalbert, que saiu com dores no joelho, e não é o mesmo joelho que ele operou, e que deixou ele fora quase um ano do futebol agora, quando ele estava lá na Itália. Mas é outro que também inspira cuidados, ainda que o René tenha a possibilidade de voltar, estar à disposição para o jogo contra o Bragantino, mas mesmo assim é mais uma baixa. Quem volta? O Gabriel Mercado, que estava com um quadro gripal, estava com febre e alguns sintomas de gripe nesse final de semana, e aí por isso foi cortado da delegação que viajou a São Paulo e ficou em Porto Alegre, e volta o Bruno Henrique também, que estava por 3º cartão amarelo, não tinha jogado, não foi para a delegação, não foi para o jogo por causa do 3º cartão amarelo recebido também no jogo contra o Fluminense. Logo, o Arangues não jogando, tem o substituto automático, entre aspas, né, que é o Bruno Henrique. Mas ainda, daqui a pouco o Kudê pode trazer alguma novidade, né, porque diz o próprio Kudê que vai melhorar no rendimento e vai melhorar na questão física para esse jogo agora contra o Red Bull Bragantino. A frase dele é: não é que vamos melhorar, nós temos de melhorar, né? Por conta do tempo parado, por conta que vai dar para treinar, por conta que vai dar para organizar as questões físicas, como disse aqui. Então, daqui a pouco pode não ser o substituto óbvio, o Bruno Henrique, né? Pode daqui a pouco o Rômulo entrar com o Johnny sendo adiantado. Não deu muito certo lá na Arena Barueri, né? Eu não gostei muito do Rômulo e do Johnny ao mesmo tempo. Mas fica aí, né, essas dúvidas que o Internacional tem agora para as próximas semanas de treinamento e, óbvio, esse jogo contra o Red Bull Bragantino dia 26. Red Bull Bragantino que ainda está no páreo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, após os resultados aí do final de semana contra o Botafogo, beleza? Tudo indica que o Palmeiras agora é o grande favorito, pelo menos no momento, né, a partir dessa dança das cadeiras lá de cima, beleza? Se chegou até aqui, cara, te agradeço demais, tá? E vamos nessa, vamos continuar falando sobre o Internacional, ainda que, né, a gente esteja num finalzinho de ano melancólico e talvez tudo que a gente não quer é falar do Internacional, mas
Sempre tem muita coisa do nosso Colorado aqui pra gente tratar, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!